E o escrito se cumpriu uma vez mais. Deus foi manifestado em carne, caminhou e habitou em nosso meio. Edificou, consolou e confirmou a sua igreja. E hoje recordamos as palavras inefáveis de Jesus Cristo homem. Antes de vir para cá, me vieram esses versos. Não, me veio um verso, os demais eu recebi aí sentado, mas eu tinha esse versículo aí guardado, como que eu ia falar desse tema, que por aí que eu iria falar com vocês. Então eu queria convidar vocês a encontrarem o Salmo 82. Salmo 82. E se pudermos ter no telão, porque lendo a pessoa se convence melhor, verdade? Quando vê escrito, para que não digam que isso é algo que eu digo e que não tem fundamento. Tudo que nós ensinamos tem fundamento na palavra. E não torcemos o verso para que pareça, senão que isso é assim. Verdade? Você já viu que isso é assim, que não há outra explicação. E explicamos com texto, com contexto, até que a pessoa, se for amante da verdade, pois eu te digo, eu tenho familiares que eu mostro isso. Pode ler? Sim. O que diz aí? Leia. Porque Cristo destruiu o diabo. E então, você entendeu isso? E dizem, sim. E o que diz aí? Cristo destruiu o diabo, verdade? Sim, é isso que diz. Pois então o diabo não existe. Não, ele existe sim. Então você não entendeu o que leu? Sim, eu entendi, mas não é assim como você está dizendo. Ele ainda está por aí vivo. Mas como é que algo que foi destruído pode estar vivo? E sabe o que acontece? É como diz o americano. It's too good to be true. Isso é muito bom para ser verdade, porque respirando o diabo toda a sua vida e agora alguém vem e te diz que foi destruído? Eu conheci um pastor em Porto Rico que quando leu isso, leu e creu, ele padecia do coração e quando foi ao médico na próxima visita e o médico disse, você não tem nada. É que ele era filho de um pastor, então desde pequeno o que ele ouvia era do diabo, e ele padecia do coração. Imagina, quem é que não padece do coração? Sobe a pressão a qualquer um isso aí. Mas quando você sabe que ele foi destruído, que descanso, verdade? Bem, temos o verso aí. Essa versão eu não a tenho, mas está boa também. Você sabe que as versões dizem o mesmo em diferentes formas, mas é o que diz a palavra. Diz, Deus se levanta, se alça na Assembleia Divina e dita sentença em meio de quem? Em meio dos deuses. Até quando farão vocês juízos falsos e se colocarão de parte dos malvados? Façam justiça ao débil e ao órfão. Façam justiça ao pobre e ao necessitado. Livrem os débeis e pobres e defendam eles dos malvados. Mas vocês não sabem, não entendem, andam em escuridão. Todo mundo está assim. Andam em obscuridade. Trevas e escuridão é a mesma coisa para a mente. Vocês não sabem. Assim eu digo ao sistema religioso, vocês não sabem, não entendem. Lendo, não entendem. E diz, andam na obscuridade. Tremem os fundamentos da terra. Eu disse que vocês são deuses. Vocês são o quê? E por que diz aí com D minúsculo? Porque vocês não são Deus, mas são deuses. Ele é Deus de deuses. Deus de deuses. Tem que haver um Deus.
Diga, eu sou Deus, um Deus. Você sabe que um membro de Miami um dia me disse, apóstolo, estão dizendo que você diz que nós somos deuses. E eu perguntei, onde é que você se senta na congregação? É claro que dizemos, porque a palavra diz isso. Agora, sabe o que acontece? É que você sofreu tanto, e te menosprezaram tanto, e te lastimaram tanto, que em ti há um espírito de temor. Eu não me atrevo a dizer isso. Eu escuto, mas dizer não me atrevo. Porque, sabe, como é que eu vou ser um Deus se eu necessito de dinheiro? Estou enfermo, minha família está enferma. Vou dizer que sou um Deus? Mas é que um dia você tem que começar a dizer isso para que deixe de estar enfermo, deixe a pobreza, para que deixe de te sentires como tem te sentido. Algum dia você tem que começar a dizer, você não acha? Você se atreve a dizer àquele aí que está ao teu lado, tu és um Deus? Agora diga, eu sou um Deus. Quase eu não escutei vocês. Alguns aqui têm medo todavia, né? Não, peraí. Diz, quem disse eu disse? Deus. Você respeita Deus? Eu disse que vocês são deuses. Essa é a palavra de Deus escrita. A escritura não pode ser quebrantado isso aqui. Deus diz que vocês são deuses. Você deve receber. Ainda que não tenha evidência, por exemplo, Deus disse que vocês são ricos. Mas você toca no bolso e diz, o que Deus diz parece difícil para mim. Mas você diga, comece crendo, comece praticando. Mas se não disser, vou te dizer. Você diz, eu sou um pobre infeliz, e você diz isso, e pouco a pouco isso te vem, e você é mais infeliz, mais pobre, até que desaparece. Pois, se você tem a mesma fé para dizer que és um pobre infeliz e que ninguém te ama, pois usa a mesma fé e diga, não, eu sou um Deus que me amam, e eu amo, e eu sou próspero. Tudo funciona da mesma maneira. Tudo que eu tenho feito e tudo que eu tenho atualmente, eu comecei falando. Eu não tinha nada. E nem me ajoelhei a orar por ele, nem simplesmente eu disse. Porque eu aprendi o segredo de dizer e crer no que ele diz que eu sou. Como um véu, eu estou falando como José Luiz. Porque até mesmo José Luiz, se não se sujeitar à palavra, sendo eu quem sou, eu afogo Deus dentro de mim. O véu tem que confessar para que se manifeste o que eu sou por dentro. E então, tu tens que confessar para que se manifeste o que tu és por dentro e não por fora. Se te olhas por fora, estás fracassado. Você tem que confessar tua verdadeira identidade. A tua identidade não é argentina, eu sou argentino, isso é uma parte, esse é o véu, tua carne. Tua verdadeira identidade é que tu és um Deus. E tu não és de Argentina, tu és do céu. Sim. Agora, diz, no entanto, morrerão, como todo homem, cairão, como qualquer tirano. Agora, veja, diz, ó Deus, disponha-te a julgar a terra, pois tu és o dono de quê? E por que aí diz, o salmista diz aí, ó Deus, dispõe-te. Na outra versão que eu tenho aqui diz, levanta-te, ó Deus, julga a terra. Por que ele diz isso? Porque, olha, Moisés, aquele que deu a lei, aquele que disse não adulterará, cometeu adultério. Aquele que disse não matarás, matou. Então, as coisas iam de mal a pior. E os líderes fornicaram contra
com os malvados da terra. Então Davi se passava dizendo aleluia, como estão os evangélicos hoje. Aleluia, ajuda-me, Senhor, tem misericórdia, tem piedade deste gusano. Assim ele orava. Pois claro, então ele disse, há algo mal aqui, esses profetas profetizam e fazem milagres, mas por alguma razão não se vê a prosperidade. Então, o salmista diz, está faltando um juízo, há algo mal aqui que tem que ser consertado. E por isso é que ele diz, Deus, faz alguma coisa, julga a terra, traz outra informação, porque a lei de Moisés não serviu para nada. Os mandamentos não serviram para nós, para nada. A religião não serviu para nada. Deus, faz alguma coisa, julga a terra. Então, veio Jesus de Nazaré. Ressuscitou, destruiu o diabo, tirou o pecado, tirou a maldição. Mas ninguém entendeu o que ele fez na cruz do Calvário, porque o próprio Pedro, olha, primeiro Papa, grande coisa. O primeiro Papa, em desobediência, mas até mesmo, veja o que diz, Atos capítulo 1, verso 6. Note a pergunta feita a Jesus. Atos capítulo 1, verso 6. Os que estavam reunidos com Jesus, depois que ele ressuscitou, lhe perguntaram, Senhor, vais restabelecer neste momento o reino de Israel? A mesma coisa que Davi disse. Levanta-te, faz um juízo. E aqui diz, quando é que vai restaurar isso? Isso está danificado. Ele tinha acabado de ressuscitar. E perguntaram, veja o que Jesus respondeu. Jesus respondeu, não corresponde a vocês conhecer o dia ou o momento em que o Pai fixou com sua própria autoridade. Mas quando vier o Espírito Santo sobre vocês, receberão poder e sairão a dar testemunho de mim em Jerusalém e em toda a região da Judéia, Samaria e até as partes mais longínquas da terra. E você sabe que o Espírito Santo não são aquelas línguas. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo é o selo que tu recebes quando és iluminado, com o Evangelho da promessa. Mas então Jesus diz, isso não cabe a mim. Nesta manifestação, eu vim somente para tirar o pecado, para destruir o diabo, mas esse juízo aí, todavia, não virá. Agora veja o que diz, 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 5. Agora já está o apóstolo Paulo em todo o seu apogeu, falando do Evangelho, pregando o Evangelho, mas, todavia, havia muita maldade, havia muito engano no povo. Os religiosos tinham tudo danificado, os anciãos de Jerusalém. E veja o que diz. Verso 5. Portanto, não julguem nada antes de quê? Tudo tem um tempo, e aquele não era o tempo. Então ele disse, não julguem nada antes do tempo, esperem a que o Senhor venha e saque à luz o que agora está em obscuridade, e dê a conhecer as intenções do coração. Então Deus dará a cada um o louvor que mereça. Veja que até Paulo disse, olha, a mim revelaram o verdadeiro evangelho. E como esses 12 apóstolos conseguiram pregar esse falso evangelho do judaísmo que caducou na cruz, os apóstolos ficaram sem trabalho. E tão logo Cristo morreu, aqueles apóstolos ficaram anulados. Você não está suposto a dizer o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Tiago. Esse título, eles perderam. Tão logo Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, eles ficaram sem trabalho. Porque eles representavam o evangelho da circuncisão, que é judaísmo. O que você acha que os pentecostais, evangelistas, evangélicos pregam? E a Igreja Católica, o que eles pregam? O que os apóstolos pregavam. É aí onde está a maldade do século. Veja se isso não é assim. Estava tudo tão confuso naqueles tempos que até Paulo disse,
Perguntaram a ele: Paulo, por que há esse enredo aí? Por que nós não saímos à luz? E ele disse: olha, eu também não posso fazer nada. Até mesmo eu, grande apóstolo Paulo, não posso fazer nada. Esperem, deixe que o Senhor venha para que nos explique. E para explicar, se precisa de quê? O Senhor teria que vir pessoalmente explicar isso. Senão, não se entenderia. A imprensa me diz: como você sabe que você é o Senhor? Pois, porque o oculto das trevas eu estou explicando agora. E o que é o oculto das trevas? Que os apóstolos estavam supostos a terminar sua pregação e quem tinha que continuar pregando era somente Paulo. E o que se prega hoje ainda nas igrejas? O evangelho dos apóstolos, a circuncisão. E aqui se prega a circuncisão? Por quê? Porque o Senhor chegou e explicou. Então, isso é uma prova. O que nós estamos vivendo, você diz que eu sou o Senhor. E eu sou o Senhor, mas por quê? Porque te expus as evidências. Te expliquei e te disse. Às vezes, eu não posso explicar isso na imprensa porque me dão meia hora, então imagina, eu já estou aqui como 20, 25 minutos explicando, com calma. E uma das evidências minhas é que em 2000 anos, ninguém havia explicado o verdadeiro evangelho da incircuncisão. Você já havia ouvido isso antes? Nunca. Esse evangelho que está escrito em 14 epístolas, de Romanos a Hebreus. Está explicado aí, mas está misturado com os demais e ninguém sabia como desenredar a mangueira. Assim, você diz aqui, jogar água assim, mangueira. Você já viu essas mangueiras bem compridas quando se embolam? Você já teve essas luzes de Natal que põe na árvore e depois, quando você tira para desenredá-la, você não sente vontade de pegar e jogar tudo fora? Pois assim é que está o sistema. O sistema religioso está que a gente quer jogar fora, quebrar, rasgar tudo para ver se desenreda, porque tem a cabeça bem confusa, não é? Agora veja um detalhe importante oferecido a nós por Romanos capítulo 15. Vamos, Romanos capítulo 15, verso 9. Veio também para que os não-judeus louvem a Deus por sua misericórdia. Segundo diz a Escritura, por isso te louvarei entre as nações, e cantarei hinos a teu nome. Hinos a quê? Olha, vocês já viram todos os hinos dedicados a mim? Isso nunca se havia feito. Sempre cantavam ao Deus que está lá em cima. Mas cantarei hinos a teu nome. Antes eu me sentia muito mal. Dizia, não cantem a mim, cantem a Deus. Imagina, eu dizia isso. E então, quanto mais eu evitava, mais cantavam para mim. Olha, eu não estou promovendo isso não, mas eles cantavam para mim, porque a igreja sabia quem eu sou antes que eu mesmo soubesse. Isaías também escreveu, brotará a raiz de Jessé, que se levantará para governar quê? As nações, naquele tempo, não estavam. Diz aí, se levantará, futuro. Virá a raiz de Jessé. E Jesus de Nazaré governou as nações? Não pôde. Ele veio tirar o pecado, tirar a maldição, cumprir a lei, cumprir a Moisés
destruir ao diabo. Fez isso e ressuscitou, e depois que ressuscitou, desapareceu. Tampouco ensinou. Olha, esse sim que podia ensinar já ressuscitado, hein? Mas ele pegou e desapareceu, e se foi à luz inacessível. Ficou uns dias aí em Jerusalém para provar que ele havia ressuscitado e mostrava os furos em suas mãos, mas não ensinou nada, desapareceu. Paulo tentou ensinar e quando lhe disseram esse enredo que nós temos aqui, o que é que fazemos? Olha, não julguem nada antes do tempo. Eu também não sei como explicar isso. O Senhor virá. E Ele fará esse trabalho de explicar onde é que está esse enredo. Olha, e nós já falamos bastante sobre esse enredo. Quantos aqui já sabem desenredar o enredo? Muitos de vocês, jovenzinhos, já sabem. Lá em Miami eu tenho jovenzinhos da Super Raça que sabem desenredar o enredo. Porque o Senhor já chegou. Diz, brotará a raiz de Jessé, que se levantará para governar as nações, as quais porão nele, vocês já estão pondo em mim, porão nele sua esperança. Que Deus dá esperança, os enche de alegria e paz a vocês que têm fé nele, e os dê abundante esperança pelo poder do Espírito Santo. Então aí diz que Deus se levantaria para salvar aos não-judeus. Quem são os não-judeus? Os gentios, nós. Assim, diz a nossa versão, aos não-judeus. Veja que não incluiu os judeus, porque os judeus rechaçaram a primeira manifestação de Jesus de Nazaré. Os judeus não creem que ele morreu, tirou o pecado e destruiu o diabo. E eu não estou falando mal deles, simplesmente eu estou dizendo o que eles mesmos dizem. Eles não creem que Jesus foi o Messias daquele tempo. Mas tu e eu entendemos que a manifestação Filho, a manifestação Cristo, vem com véu. As três manifestações, Jesus de Nazaré, Jesus o que ressuscitou e o que voltou a viver, José Luiz de Jesus, em José Luiz de Jesus. O terceiro véu. E se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Como é que você pretende usurpar o que não é? Assim disseram a minha filha em uma sala de julgamento lá, disseram, olha, seu pai pretende ser Jesus Cristo. E minha filha disse, ele não pretende, ele é. Minha própria filha, todo mundo ficou assim. Que bem ficou isso aí. Na corte, todo mundo se assustou, ficou olhando. Ih, estaremos aqui fazendo algo mal? Abundante esperança pelo poder do Espírito Santo. Nós temos toda a esperança. Teu trabalho nas coisas do Senhor não é em vão. Sabe que o mundo vai se surpreender quando virem a transformação dos corpos? Diz em Apocalipse, toda tribo fará lamentação, porque eles me verão pela notícia, me verão por... Em alguma forma, eles vão ouvir de mim e vão dizer, esse aí é outro charlatão que se faz passar por Jesus Cristo. Vão dizer isso e todavia dizem. O que eles não sabem, as evidências nossas, internas, quando nós falamos disso, que tudo isso nós temos evidenciado pela palavra. Tudo nessa terra passará. Os governos passarão. O atual governante passará. Aquele que vier passará.
Todos os governos corruptos, nenhum funciona. Dos Estados Unidos passará, aquele outro passará. Tudo nessa terra passará, até você pode passar. Mas sua palavra? Está escrito, diga, está escrito. Crê. Por isso, falei. E isso diz, este livro, que não falha, esta palavra, que sempre se cumpriu, diz, porque é necessário que este corpo mortal seja vestido de imortalidade. Diga comigo, de você, é necessário que este meu corpo mortal seja vestido de imortalidade. Olha, que lindo vai ser isso. E diz que coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiram à mente do maior cientista, o sábio deste mundo, não pode subir a eles, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha, e quando pegarem esse teu corpo, você que sofre tanto com esse corpo, se os que morreram, e morreram sem este conhecimento, hein? Eles estão aprendendo agora, na grande nuvem de testemunhas, estão me ouvindo nesta noite. Eles dizem, olha, o chefe está lá na Argentina. E aí, olha o que ele está falando aí. Eles se educam. Aí está Maria aprendendo, José aprendendo. Todos esses santos que morreram esperavam esse momento. Sabe o que aconteceu dia 17 de dezembro de 1973, quando aquele que habitava em luz inacessível disse, hoje é o dia. Temos que ativar a raiz de Jessé. Tem que ativar esse retorno. Já tenho bastante anos em luz inacessível. Eu tenho que aparecer na terra e já tenho o instrumento. Ele nasceu em Ponce, é boricua. Não fala espanhol muito bom, mas os argentinos o entendem. Olha... Mas tu sabes o que aconteceu nos lugares celestiais quando esse dia foi decidido? Olha, 17 de dezembro de 1973. Se formou um rebuliço nos céus. Os anjos não aguentavam, porque, olha, estavam sofrendo, porque Davi vinha dizendo, levanta-te, Deus, julga a terra. Lá perguntaram a Jesus de Nazaré, quando vai restituir isso? A Paulo, alguém lhe disse, olha Paulo, que é esse enredo aí? Perdoem, eu os ensino, deixo o fundamento, mas o enredo só Deus pode desenredar. O Senhor, quando vier, quando caminhar entre eles, quando se manifestar, Ele explicará. Agora, pode imaginar nas cortes celestiais como esses anjos estavam? Quando em 17 de dezembro se manifestou a mim aqueles dois anjos e me dizem, levanta-te, estate aí. E quando aparece aquele que habitava em luz inacessível, o que ressuscitou dos mortos, que se vestiu de um corpo glorificado e pôde subir, o viram subir. E o anjo disse, tranquilo, que esse mesmo voltará. E tem habilidade com o poder com o qual pode sujeitar a si mesmo todas as coisas, de se meter nesse corpo, e aí se integra em mim, e aí houve uma classe de revolução no céu. Mas ninguém soube, e agora você vem saber que Deus decidiu visitar a seu povo. Olha...
Veja o que diz Isaías sobre essa visita, Isaías 11. Vejamos o que o profeta diz de quando apareceria a manifestação que você hoje está vendo com teus olhos. Verso 10. Verso 10. 11, 10. Vejamos como esse verso está aí. Nesse tempo, o retorno desta raiz, que é Jessé, se levantará como um sinal para os povos. As nações irão à sua busca, e o lugar onde ele estiver será glorioso. Veja o que diz o verso 11. Diz: nesse tempo mostrará outra vez o Senhor o seu poder. Qual é o poder? O evangelho da incircuncisão. Paulo disse, porque o evangelho é poder de Deus. Mostrará seu poder, reconquistando o resto de seu povo, fazendo voltar, tornar da Síria, Egito, daí, alguns de vocês são, de Sinai, olha, os países do mar. Levantará um sinal para as nações, um sinal, telegrácia. Levantará um sinal para as nações e reunirá os israelitas que estavam desterrados. Juntará desde os 4 pontos cardeais as pessoas de Judá que estavam dispersas. Isso nós estamos fazendo hoje, aqui em Rosário, Argentina. E se isso aí se cumpriu, se poderá cumprir quando o teu corpo, de repente, um dia, começa a sentir esse impacto, isso vai ser glorioso. Imagina, quem sabe, o teu sangue velho seja tirado e de repente teu corpo se torna leve e começas a experimentar um frio por teu corpo. O que está acontecendo comigo? E de repente começa aí esse toque do mestre a dar forma e vai te encontrar, você vai se encontrar com teus familiares queridos e aí numa glória tremenda. E isso já, olha, isso vai ser um corpo, pelo menos se for como o primeiro de 33 anos, será que poderão te fazer retornar a 33 anos? Mas olha, papai pode tocar nessas células e te fazer, receba, diga, eu recebo. Recebo aí total saúde, declara-te curado de toda doença, da cabeça aos pés. Confessa, fala isso. Olha, vamos estar em pé e confessa a palavra. Confessa a tua saúde, tua prosperidade. Fala a palavra. É a palavra que vai fazer isso. Lembra? É a palavra. Você pode tocar minha mão, não vai conseguir grande coisa. Está tocando carne. E carne mais carne é carne. Eu sei que alguns de vocês queriam me tocar para ver se... Mas você sabe o que significa isso? Que você busque isso? Que você ainda está místico. Está procurando sinais. Está aí lidando com feitiçaria. Ah, se eu tocar em José Luiz, se eu cumprimentar ele. E eu gosto de te saudar, não me entenda mal. Mas, em verdade, tocar minha carne, isso aqui é um pacto de palavra, de poder. E então, e eu gostaria de tomar café e na casa de vocês todos e estar todo o tempo, mas não se consegue muito porque você vai ver José Luiz. Agora, aqui de longe, você vai ver o que José Luiz tem que vale, que é a palavra. Lembra que Jesus de Nazaré disse, a carne para nada aproveita. Essa carne para nada aproveita. Agora, o que sai por minha boca é espírito e vida. E o que sai por minha boca, baseado neste livro, isso sim pode mudar a tua vida, te sanar, porque é o pacto da graça, o evangelho de poder. Abençoados, amo muito, os quero muito. Nos vemos amanhã, hein?